temos a agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, e nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus nessa noite, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Glória a Deus. Quem for achando, irmãos, por favor, pode se colocar em pé. Glória a Deus. Lucas, capítulo 17 e versículo 11. Glória a Deus. Vamos ler então. Diz assim a palavra de Deus: Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram. Jesus, vendo-os, disse-lhe, e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caindo aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então lhe disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor amado, neste instante, ó Deus, nós te pedimos, Pai, vem falar aos nossos corações através da tua palavra, Senhor, que nós possamos meditar nessa palavra, nos alegrar nela, nos edificar, Senhor, nos fortalecer espiritualmente, Pai, para que nós possamos sempre, Senhor, te louvar, te engrandecer e ser grato por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai realizar nas nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E aqui fala, e não é uma parábola, mas foi um episódio que aconteceu no ministério do Senhor Jesus, aonde sempre Jesus ele nos faz admirar, ele nos surpreende. Essa é a palavra. Jesus, ele nos surpreende. E mais do que a nós, aos próprios que estavam lá com ele naquela época. Mais nós do que nós, aqueles que estavam com ele. Por quê? Porque eles esperavam alguma atitude de Jesus, e Jesus agia de uma forma totalmente diferente. Em especial aqueles que eram religiosos, homens que conheciam a lei, que conheciam a Torá, homens que estavam habituados a rituais, a uma liturgia, a todo um processo religioso, até mesmo a obedecer nos mínimos detalhes aquelas regras. E Jesus, ele não quebrava as regras, ele não desobedecia as leis, ele não ia contra aquilo que estava determinado pela lei, de modo algum. Ele cumpriu a lei de forma total e cabal, mas ele não se deixava moldar,
ele não se deixava prender pelos caprichos religiosos, que eram coisas criadas e inventadas pelos homens. Então nisso ele não caía, nesse laço ele não se engodava. E quando nós vemos aqui esse texto, fala que ele estava indo a Jerusalém e passou de Samaria e de Galileia. Passou pelo meio de Samaria e de Galileia. É muito parecido com o trecho onde ele passa ali próximo à mulher samaritana. Quando ele passa ali próximo à mulher samaritana, quando ele passa naquela vila onde estava a mulher samaritana, os discípulos ficaram até um pouco incomodados, porque os judeus não se davam com os samaritanos. O próprio texto não esconde essa realidade da época, essa verdade na cultura judaica. Os judeus não tinham comunhão, não tinham amizade, não se comunicavam, nem se aproximavam dos samaritanos. Mas Jesus, sempre que podia, fazia questão de passar ali, já derrubando essa barreira, né, que era imposta pelos judeus, onde o próprio Deus não havia proibido. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. A primeira coisa, irmãos, que nós temos que ter ideia é de o que é ser um leproso. O que é estar na situação de um leproso? Naquela época, a pessoa que estava com a lepra, ela era totalmente isolada da sociedade. Totalmente isolada da sociedade. Por quê? Porque a lepra, ela é uma doença que ela passa, que ela pega, né? Então as pessoas, com medo de pegar aquela doença, elas isolavam esses doentes, esses leprosos, o mais longe possível da comunidade, da cidade onde eles estavam ali morando. E os leprosos, eles estavam praticamente à sua própria sorte, confiando apenas em Deus, confiando apenas de que algum dia, em algum momento, eles poderiam melhorar ou não daquela doença, porque não havia quem tratasse dessa doença. Então, era uma situação muito difícil, porque eles não podiam se comunicar com as pessoas, eles não podiam se aproximar das pessoas. Alguns, estudiosos, historiadores, dizem que quando um leproso ia passando, ele tinha que avisar, ele ia gritando, ele ia fazendo de alguma forma que as pessoas soubessem que estava passando ali um leproso, para que as pessoas se afastassem daquele caminho, abrissem espaço para o leproso passar, para que ninguém viesse a ser contaminado com a lepra. Não só a contaminação da própria doença, mas a contaminação religiosa, porque havia na lei do Senhor regras para que as pessoas evitassem tocar o leproso. Em caso tocasse, tinha que passar por todo um processo de purificação. Então a situação do leproso não era fácil. Além de ter que se afastar das pessoas, quando nós falamos dessas pessoas, nós não estamos falando só de pessoas desconhecidas, mas nós estamos falando de até pessoas da própria família. Até pessoas da própria família tinham que cortar contato, se afastar de ter algum contato com essa pessoa que estivesse leprosa. Você vê na situação, por exemplo, lá no Velho Testamento, quando Miriam, irmã de Moisés, ela ficou doente com lepra, o que foi que aconteceu? Ela teve que ficar isolada. A sorte de Miriam, porque a condição dela era algo temporário, algo que o próprio Deus havia colocado nela. Então, por um tempo, por um espaço de tempo,
Ela ficou com aquela doença, depois ela se restabeleceu. Mas quem realmente ficava doente, sem ser na condição como essa especial, ficava para sempre ali isolado naquele local onde ficavam os leprosos. Esse é um exemplo que a Bíblia mostra. Então, no versículo 12 nós vemos que esses leprosos, eles pararam longe de Jesus. Eles pararam ali, talvez à frente de Jesus, ou ao lado, clamaram, chamaram. Jesus olhou, mas eles ficaram ali distantes, porque eles sabiam que não podiam se aproximar das pessoas que estavam sãs, que estavam saudáveis. E clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Fizeram um clamor. Clamaram ao único que eles poderiam clamar. Clamaram a última opção que eles tinham para clamar. Eu não sei a quem eles procuraram. Talvez eles procuraram algum sábio que tinha alguma fórmula que servisse como um remédio, mas não encontraram esse sábio, ou não encontraram essa fórmula. Talvez eles procuraram algum médico, talvez eles procuraram até mesmo os religiosos, talvez eles procuraram alguém que pudesse ter essa capacidade de cuidar das suas feridas, de cuidar dessa sua lepra, e não alcançaram a cura. Ou talvez ainda que eles fossem procurar, mas ninguém o quis atender, ninguém deu atenção a essas pessoas, porque era o que acontecia naquela época. Ou mesmo que eles tenham usado qualquer tipo de método, mas nada do que eles fizeram funcionou. Então, nesse momento, quando eles se encontram com Jesus, eles veem a possibilidade da cura. Não sei se eles já tinham ouvido falar de Jesus, não sei se eles já sabiam dos milagres que Jesus operava, mas eles clamaram. Sem dúvida, o fato deles clamar mostra que eles reconheceram em Jesus alguém que podia fazer algo por eles. Então eles disseram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Quando eles disseram isso, irmãos, Jesus, e quando disse Mestre, houve ali um reconhecimento de quem era Jesus. Eles reconheceram que Jesus não era um homem comum, que Jesus não era um sacerdote, não era um religioso, não era um escriba, um fariseu, um saduceu, não era mais um que fazia parte daquelas religiões judaicas. Mas eles viram que Jesus era um mestre, que ele era um homem diferente. E quando eles clamaram: tem misericórdia de nós, Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Irmãos, quando Jesus disse para eles que eles deveriam ir ao sacerdote, eu não sei o que eles pensaram. Eu não sei se eles duvidaram, eu não sei se todos creram, mas eles foram. Agora, por que eles poderiam duvidar? Porque o ato de ir ao sacerdote, se apresentar, era para mostrar que ele estava curado. Ia lá no sacerdote: ó, sacerdote, eu tinha lepra, mas eu estou bom. E ele ia examinar o leproso. Ia examinava todinho, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Se não tivesse nenhuma lepra, nenhuma ferida sequer, então o sacerdote dizia: agora você está limpo, você está limpo. E ele fazia um ritual de purificação, e ele voltava a congregar, a conviver com a sociedade, como uma pessoa completamente curada, sem nenhum problema mais.
Ele não era mais um imundo, ele não era mais um leproso, ele não estava mais em situação de marginalidade diante das pessoas. Agora ele voltava a ser como os outros. Então talvez no caminho alguns talvez até duvidaram: como é que nós vamos nos mostrar o sacerdote estando todo cheio de lepra? Quando nós chegarmos diante do sacerdote, ele vai botar a gente para correr de lá. Talvez outros já estavam mais confiantes. Não, vamos confiar na palavra de Jesus, porque ele disse para a gente ir. Então se ele mandou que nós fôssemos, vamos. Quando chegar lá, nós vamos ver o que vai acontecer. Vamos confiar nessa palavra, vamos confiar nessa promessa. Não está escrito na Bíblia, estou apenas imaginando o que pode ter acontecido naquele caminho. Mas uma coisa é certa: eles seguiram a orientação de Jesus. E isso é importante, irmãos. Seguir a orientação do Senhor é o melhor caminho que nós podemos seguir. Às vezes nós estamos com uma dificuldade, às vezes nós estamos com um problema, e aí eu posso simbolizar isso na lepra. A tua lepra talvez não seja uma doença física, pode ser uma doença espiritual, pode ser um problema, uma tribulação, algo que você está passando na sua vida e você quer tomar a sua direção, você quer seguir o seu caminho, você quer tomar a sua decisão. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que Jesus é quem nos dá a direção certa. Jesus não nos dá um caminho perigoso. Jesus não nos mostra um atalho. Jesus não nos mostra um balão ou algum caminho diferente que nós temos que seguir. Ele mostra o caminho certo. E ele diz o local correto aonde nós temos que ir. Você vê que ele manda ir no sacerdote. Onde é que está o sacerdote? O sacerdote está no templo. E o que simboliza o templo? O templo simboliza a presença de Deus. Jesus, ele quer que você esteja na presença de Deus. Jesus não quer que você saia da presença de Deus. Os leprosos estavam longe da presença de Deus, estavam longe do templo. Quando eles chegaram diante de Jesus: Senhor, tem misericórdia. Vão para o templo, vão para a presença de Deus. Quando você estiver passando por luta, tribulação, não vá para outro lugar, meu irmão. Vá para a presença de Deus. O melhor lugar onde nós podemos estar no momento da angústia, da dor, é na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor, a Bíblia diz, a fartura de alegria. Na presença do Senhor, as nossas lágrimas são enxugadas pelo Senhor. Na presença do Senhor, nós somos fortalecidos por Ele. Na presença do Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Na presença de Deus é o melhor lugar onde nós podemos estar. E os leprosos foram ali se apresentar ao sacerdote. E o interessante, irmãos, é que no versículo 15 diz que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhes graça, e este era samaritano. Olha aí, irmãos, eles não precisaram chegar sequer no templo, não precisaram nem chegar lá onde estava o sacerdote. No meio do caminho, eles perceberam que estavam curados. Eles perceberam que estavam completamente limpos. E um deles, tão alegre, tão satisfeito com essa cura, com esse milagre, nem sequer chegou ao final do caminho. Voltou aonde estava o Senhor Jesus. Voltou alegre, satisfeito, né? com muita alegria, caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra e dando-lhe graças. E este era o samaritano. A Bíblia não diz qual era, né, a nacionalidade, qual povo pertencia os outros.
Mas o texto deixa bem claro que este que voltou para agradecer era um samaritano. Um samaritano que para os judeus era considerado pecador, era considerado separado, marginalizado, não queriam ter comunhão com eles, não queriam se comunicar sequer com eles. Esse foi o que voltou glorificando e exaltando o nome do Senhor. Você vê, irmãos, que às vezes nós nessa terra, infelizmente, isso existe na raça humana. Existem pessoas que olham para uns e admiram, e olham para outros e rejeitam. Existem pessoas que olham para alguém e abraça, se alegra, conversa, e olha para outros diferente. Existem pessoas que olham para alguns de igual e olham para outros de cima para baixo, como se esses fossem menores. Mas mesmo em meio a essa indiferença que existe no meio das pessoas, que nós não sejamos essas pessoas. Mesmo com essa diferença, mesmo com esses olhares diferentes, com esses tratamentos diferentes, o Senhor nos trata todos nós de maneira igual. Amém. Aqueles que são servos desse Deus maravilhoso. Não existe uma categoria de melhores servos, não existe uma categoria de piores servos. Aquele que é servo de Deus, ele está ao mesmo pé de igualdade de qualquer outro diante do Senhor. Quando esse servo chega diante de Jesus, esse samaritano cai aos pés de Jesus, com o rosto em terra, e dando-lhes graças, no versículo 17 Jesus pergunta: não foram 10 os que foram limpos? Olha a pergunta: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Nós vimos desde o início do texto que eram 10 os leprosos, e foram 10 que Jesus mandou ir ao sacerdote, e foram 10 que seguiram naquele caminho, e foram 10 que foram curados, mas apenas um voltou. E é aqui que entra a questão da gratidão. Gratidão. Versículo 18: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus, irmãos, ele não se admirou. Jesus, ele não foi enganado por aqueles 9. Jesus não estava admirado daquilo que tinha acontecido, porque ele já sabia. E ele sabia onde estavam os 9. E ele sabia que isso ia acontecer. A pergunta que ele fez foi apenas para aquele rapaz, aquele samaritano que veio agradecer. E ele mesmo não sabia dizer. Ele mesmo não sabia dizer aonde estavam os outros 9. Mas uma coisa nós sabemos, mesmo sem saber para onde eles foram, o que eles fizeram depois. Mas uma coisa nós sabemos. Uma é que eles foram curados. E a segunda coisa que nós sabemos é que eles não agradeceram e não glorificaram a Deus. É muito triste, irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor e nós só nos lembramos de Deus na hora da dificuldade. A gente faz muito com Deus como alguém que precisa de algum serviço. Liga e quer que seja entregue aquele pedido em menos de 24 horas. Ou como alguém que chega na lanchonete e pede um lanche e quer que aquele lanche saia em menos de meia hora, em menos de 15 minutos. Se passar disso, ele não quer mais. Muitas vezes nós tratamos o Senhor como um servo, como um escravo nosso, aonde Deus não é nada disso, irmãos. Pelo contrário, nós é que somos os seus servos, nós é que temos que ser os seus escravos.
Nós queremos tanto as bênçãos de Deus, e quando nós queremos, nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos até coisas que o Senhor nem pede que nós façamos, até sacrifícios que não são orientados nem direcionados por Deus, muitas vezes, para alcançar uma bênção, para alcançar uma vitória. No momento da luta, da dificuldade, nós somos aqueles que são mais crentes, aqueles que buscam mais, aqueles que oram mais, aqueles que estão mais lendo a Bíblia, aqueles que estão ouvindo mais louvores. Mas quando vem a bênção, quando vem a alegria, nós nos esquecemos totalmente do Senhor. Nós nos acomodamos, porque está tudo bem. Nós esquecemos que esse mesmo Deus que está conosco na hora da luta, da batalha, é o mesmo Deus que está conosco também na hora da alegria. Vamos olhar lá, Salmo 23, quando ele dá o exemplo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Naquele momento o Senhor é o nosso guarda-costas, o nosso guia, nos protege, nos guarda no caminho ali de sombra de morte. Mas depois ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aí, irmãos, é a vitória do guerreiro que vem da guerra, que venceu a guerra em nome do Senhor, porque Deus é o Senhor dos exércitos, porque Ele é quem peleja as nossas guerras e as nossas batalhas. E ele volta vitorioso, glorificando o nome do Senhor, alegre. Então as pessoas colocam, uma roupa nova e banham ali com o óleo, o azeite, e colocam vinho na sua taça para ele beber, para ele festejar de alegria na presença do Senhor pelaquela vitória, até derramar o vinho, até transbordar o vinho no seu cálice. Nesse momento Deus está com ele, Deus está conosco, se alegrando e sendo glorificado pela vitória que Ele dá às nossas vidas. Então, irmãos, nós não podemos esquecer do Senhor em nenhum momento da nossa vida, em nenhum momento da nossa existência. Em todos os momentos, o Senhor tem que ser o seu Deus, o Senhor tem que ser o nosso Deus. Então Jesus diz: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Meus irmãos, muitos vão pedir, muitos vão receber, mas que você não seja um daqueles que não vai voltar para glorificar a Deus. Que você faça parte deste povo que volta, que agradece, que louva, que glorifica, que testemunha, que dá glória a Deus de todo o coração. Essa é a lição que o Senhor nos deixa nesse episódio. Então ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salva. Nós não podemos esquecer, irmãos, na perspectiva espiritual, que nós estávamos como esses leprosos, sujos, imundos, feridos pelo pecado. Estávamos isolados da igreja, estávamos isolados da família de Deus, porque nós éramos leprosos. Então não podíamos fazer parte desse corpo de Cristo. Mas uma vez o Senhor tendo nos purificado, tendo nos lavado no sangue do Cordeiro, tendo morrido na cruz do Calvário pelos nossos pecados, então nós somos completamente limpos, purificados. Agora nós temos uma nova vida, não estamos mais isolados da família de Deus, pelo contrário, agora nós somos parte dessa família, nós somos parte do corpo de Cristo. Jesus é o nosso cabeça e nós somos membros do seu corpo. Dentro dessa perspectiva, irmão, nós não podemos esquecer que o Senhor nos resgatou, nos salvou e que nós sempre e eternamente temos que ser gratos pelo que Ele fez, pela nossa vida, pela nossa alma. Então, meus amados, nessa noite você não possa esquecer disso. Seja
grato ao Senhor. Vem as lutas, vem as provas, vem as tribulações, mas também vem as vitórias, vem as conquistas, vem as alegrias, vem as bênçãos, e em nenhum momento nós podemos perder a perspectiva de que o Senhor está conosco, e que nós temos que sempre, em todo momento, dar glória a Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.